sobre ser um mensageiro de Cristo. Hoje nós vamos falar sobre ser um mensageiro de Cristo. Você sabia que Deus te chamou para ser um instrumento do céu aqui na terra? Você sabia que Deus te deu uma missão? Deus te deu um chamado, um propósito para a tua existência? E o propósito é glorificar Jesus, o propósito é servir a Deus, o propósito é alcançar pessoas que estão distantes do caminho do Senhor. Jesus disse que nós somos a luz do mundo e o sal da terra. A luz ilumina, aonde ela chega, as trevas são dissipadas. O sal, ele promove sabor, ele deixa as coisas com mais sabor. Além disso, o sal, quando a gente salga alguma coisa, a gente come aquilo, não dá uma vontade de beber água? Quando você salga uma carne, por exemplo, e aí você come aquela carne e depois não dá vontade de beber água? Então, é uma das funções do sal, Primeiro, dar mais sabor, Segundo, gerar sede. Então, nós vamos dar mais sabor para a vida das pessoas e gerar sede, a vontade de beber da água da vida, da fonte da vida, que é Jesus Cristo. Então, nós temos uma missão, um chamado. Deus nos escolheu, Deus nos comissionou, Deus nos chamou para essa grande obra. E você que está nos acompanhando, seja de perto ou de longe, aonde você estiver, na verdade, Deus te plantou exatamente onde você está, para você fazer a diferença aí. Você ser um instrumento do céu aonde você está. E eu quero que você entenda que você é como uma carta. Sim, uma carta que o mundo vai ler, que o mundo vai conhecer e vai revelar Jesus, vai apontar Jesus. Então eu quero falar sobre esse assunto, Nós somos a carta que o mundo lê, nós somos chamados por Deus, nós temos uma missão. E é interessante porque, falando em carta, todos nós já recebemos ou enviamos cartas. As cartas, na verdade, elas estão mudando. Quando eu era mais jovem, mais moço, a gente escrevia cartas no papel, era mais comum enviar uma carta, não é verdade? Hoje em dia, essas cartas enviadas, elas estão até meio fora de moda, praticamente já não se usa mais. A verdade é que as cartas, elas estão agora sendo escritas online, a gente envia um WhatsApp, a gente envia uma mensagem. Então, todos nós já enviamos e recebemos cartas, bilhetes, mensagens pelo WhatsApp, palavras que mexem com as nossas emoções, que tocam profundamente nos nossos corações. E muitas dessas mensagens, muitas dessas palavras são bênçãos. É maravilhoso receber uma boa mensagem, receber uma carta, um bilhete, uma mensagem de bênção, é maravilhoso. Mas também existem algumas mensagens que são maldição, que geram morte, que são mensagens difíceis, que verdadeiramente ninguém gosta de receber, Então, existem muitos tipos de cartas, mas eu quero falar sobre dois tipos mais pontuais. Primeiro, uma carta de morte. A gente vai encontrar na Bíblia, no segundo livro de Samuel, capítulo 11, verso 15. Segundo livro de Samuel, capítulo 11, versículo 15, a palavra diz assim: escreveu na carta dizendo: onde a Urias na frente da maior força da peleja, e retirai-vos de trás dele, para que seja ferido e morra. Olha que carta Davi escreve para Joabe. Olha a carta que Davi escreveu para Joabe. Ele manda colocar Urias, que é um dos soldados dele, na frente da peleja, na força maior da peleja, onde está ali verdadeiramente a linha de combate. E ele manda tirar também os soldados da guerra que estão por trás de Urias, ou seja, para deixar ele numa posição desconfortável
numa posição vulnerável, onde certamente ele iria morrer. A vontade de Davi ali era verdadeiramente que Urias fosse ferido e que morra. Ou seja, essa foi uma carta de morte literal, né? Davi mandou escrever, na verdade Davi escreveu para Joabe uma carta mandando matar então Urias, colocando ele na frente da peleja maior. Agora existe uma carta de vida, né? Por exemplo, na Bíblia nós encontramos essa carta no livro de Neemias, Neemias capítulo 2, versículo 7. Neemias capítulo 2, versículo 7. A Bíblia diz assim: e disse mais ao rei: se ao rei parecer bem, dei-me essas cartas para que os governadores da além do rio, para que me permitam passar até que eu chegue a Judá. Então, essa é uma carta de vida, onde Neemias escreve, ou melhor, Neemias fala ao rei, para que dê cartas para ele poder chegar em Judá, em Jerusalém, para que eles possam reconstruir os muros da cidade, as portas que foram queimadas pelo fogo, os muros que foram derrubados. Ou seja, Neemias tinha uma boa intenção, Neemias queria restaurar aquele lugar, Neemias queria gerar vida naquele lugar. Então, essas são duas cartas, uma gerando morte e outra gerando vida. E agora, existe algo muito interessante nas cartas. Na verdade, toda carta tem pelo menos 3 coisas. Primeiro, remetente. Segundo, destinatário. Terceiro, conteúdo. 3 coisas importantes numa carta: remetente, destinatário e o conteúdo. Agora, olha que interessante. Na carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 3, verso 2 e 3, diz assim, vós sois a nossa carta, escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de Cristo, ministrada por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. Olha que interessante, o apóstolo Paulo está dizendo que aquela igreja, que aqueles irmãos de Corinto, eles são as cartas que o mundo lê, as cartas de Cristo, ministradas por Deus, cartas que foram escritas por Deus. E eu quero que você preste bastante atenção nisso, porque às vezes a gente vive a vida de qualquer jeito, a gente faz o que quer, toma as decisões conforme os desejos do nosso coração e vive de qualquer forma. Só que a verdade é que o apóstolo Paulo está dizendo é que nós somos uma carta, e essa carta tem remetente, destinatário e conteúdo. Eu sou uma carta de Cristo. Eu preciso ser a carta que o mundo lê, a carta que o mundo vê e enxerga Jesus, que o mundo lê, que é uma bênção, que gera vida, que gera milagre, que aponta para Jesus. Agora, existem muitas pessoas que são uma carta de morte, que estão matando, destruindo, que estão verdadeiramente vivendo longe dos princípios de Deus, que vivem a sua vida de qualquer jeito, de qualquer forma, que fazem aquilo que acham que é certo, que não estão nem aí para as circunstâncias e nem aí para as consequências das suas escolhas. Deus te chamou para ser uma carta de vida e não de morte. Deus te chamou para ser uma carta que glorifique a Jesus Cristo, que gere vida na vida de outras pessoas. Então, você é uma carta. E a pergunta é: você é uma carta de vida ou de morte? Se você tem papel e caneta, anote isso para você refletir depois e pensar com mais calma. Você é uma carta de vida ou de morte?
Quem escreveu a sua carta? Quem escreveu você? Você verdadeiramente é um servo de Deus? Ou está trabalhando para o diabo? Você, a partir das tuas decisões, a partir das tuas escolhas, a partir daquilo que você fala, a partir da sua vida, você é uma carta de vida ou de morte? Quem escreveu você? Você está sendo escrito pelo dedo de Deus ou pelas obras do inferno? Essa palavra ela é muito forte, mas ela é extremamente necessária. Porque a gente às vezes está vivendo num caminho de morte, está gerando morte na vida de outras pessoas, a gente está distante de Deus, dos princípios da palavra, e a gente não percebe. Então Deus me trouxe aqui para te sacudir hoje, para te chacoalhar literalmente, porque você foi escrito pelo dedo de Deus, você foi escolhido por Deus, Deus te separou para ser um instrumento do céu aqui na terra. Então seja uma carta de vida, gere vida na vida de outras pessoas. Que carta que você é? O que você tem? Quem te escreveu? Quem você serve? Você serve a Deus? Você é um servo de Deus? Me fala aí. As tuas atitudes, as tuas escolhas, o que elas revelam? Elas revelam a Cristo? Elas revelam o Evangelho? Elas revelam a palavra de Deus? As tuas escolhas, decisões, as palavras. Quando alguém te fere, por exemplo, você perdoa? Ou você está carregando esse fardo até hoje? Porque se Deus te escreveu, você precisa perdoar. Se Deus te escreveu, você precisa liberar o perdão. Se Deus te escreveu, você precisa, andar nos caminhos de Deus. Quem escreveu você? Em nome de Jesus, entenda que você foi chamado por Deus. Deus escreveu você. Então, pratique as boas obras. Ande no caminho da paz, da integridade. Ande no caminho que glorifique o nome do Senhor. Todas as cartas têm, primeiro, remetente. Segundo, destinatário. Você é uma carta. Quem são as pessoas que você se relaciona? Você é uma carta e tem destinatário. Quem são as pessoas que você se relaciona? Aonde essa carta está chegando? Quais os lugares que você frequenta? Quais são as mesas que você senta? Você está levando vida ali? Por que você faz o que você faz? Por que você vai aonde você vai? Por que você fala o que você fala? Você está gerando vida? Você tem sido verdadeiramente uma carta de vida? Quem são as pessoas que você se relaciona? Quais são os lugares que você vai? Que tipo de ambiente você frequenta? Quais são as mesas que você senta? Porque isso verdadeiramente importa. Talvez você não percebe, mas na verdade isso importa. Importa e importa muito. Você é uma carta, foi escrita por Deus e tem um destino. Quem são as pessoas que você está alcançando? Você precisa saber que você tem um destino, um propósito. Você tem que alcançar vidas, você tem que ser a diferença. Pastor, no meu trabalho, por exemplo, é um lugar muito difícil, um lugar muito hostil, as pessoas falam muito palavrão, as pessoas sempre estão me convidando para fazer coisas que fogem do princípio da palavra de Deus, as pessoas estão muito perdidas. Deus te permitiu chegar nesse lugar não para você ser mais um como aqueles homens. Deus te permitiu para chegar naquele lugar, para você ser luz naquele lugar, para você ser sal da terra naquele lugar, para você ser uma carta do céu na vida dessas pessoas, para que você gere vida para a vida delas, não para ser mais um. Deus não permite que você sente em mesas de escarnecedores para ser mais um escarnecedor.
Deus permite que você chegue nesse lugar para mudar aquele ambiente, para ser um instrumento poderoso de restauração, de cura, de alinhamento. Pessoas que estavam perdidas, pessoas que estavam no caminho da morte, elas são convertidas, elas leem a carta que você é e elas se convertem a Cristo. Elas agora já não podem mais estar nas trevas, porque você, que é a carta viva, chegou naquele lugar e iluminou todo o ambiente, iluminou todo aquele lugar, transformou toda aquela realidade. Então precisamos nos posicionar. Escreve, você que precisa de um posicionamento, você que entende que verdadeiramente precisa se posicionar. Pastor, ainda tem lugares que eu frequento, ainda tem pessoas que eu convivo, ainda tem situações que eu não estou sendo uma carta viva. Se você precisa se posicionar, escreve aí, onde você está anotando as coisas, escreve bem grande: eu preciso me posicionar. Escreve, porque verdadeiramente aquele que não está sendo uma carta viva, que gere vida, que aponte para Jesus, precisa se posicionar, precisa estar firmado em Cristo, porque o mundo vai ler aquilo que você carrega. Então você precisa ter, os destinatários certos. Eu orar: Deus, me traz as pessoas certas, para quem eu vou falar do teu amor hoje, para quem eu vou pregar a palavra, para quem eu vou falar da tua vontade, do teu querer, dos princípios do evangelho, para quem eu vou, alcançar, quem eu vou alcançar hoje. Então, toda carta tem remetente, toda carta tem destinatário e toda carta tem conteúdo. E aí a pergunta é: o que tem dentro de você? O que tem dentro? Toda carta tem remetente, destinatário e o conteúdo. E a pergunta é: o que você tem dentro? Qual é o conteúdo que está aí? Porque tem gente que só fala de tristeza, de coisas que gerem angústia, frustrações, dor, de tudo que leva à morte. Tem gente que vive verdadeiramente uma vida terrível e promove coisas ruins na vida do outro. Tem gente que não tem nada de bom dentro. Tem gente que só deixa entrar o que é mal, o que é ruim. Deus não te chamou para isso. Deus não te chamou para esse lugar. Deus te chamou para ter, a presença dele dentro de você. Para viver com a presença dele dentro de você. Para que dentro de você tenha amor. Para que dentro de você tenha paz. Para que dentro de você tenha alegria. Para que dentro de você tenha mansidão, domínio próprio, benignidade, longanimidade, para que dentro de você tenha a presença dele, os frutos da presença dele. O que você tem dentro, meu irmão? O que você tem dentro do seu coração? Você tem maldade, promiscuidade? O que você carrega dentro de você? O que você tem? Porque você precisa ter a presença de Deus. Deus te chamou para andar com Ele, Deus te chamou para viver a vontade dEle, carregando Ele. Aonde você vai, a presença dEle chega. Aonde você está, a presença dEle se manifesta. Aonde você chega, a glória de Deus enche o ambiente, toca naquele lugar. Então a gente tem que manifestar aquilo que está dentro de nós e a gente precisa permitir que Jesus esteja dentro de nós, que Jesus esteja no nosso coração, que Jesus encha poderosamente a nossa vida. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 2 e 3. Está na tela aí para você anotar, tá bom? Nós somos a carta que o mundo lê, né? Nós somos uma carta. E a pergunta é: o que tem nessa carta? O que o mundo está lendo? Pessoas da sua família, o que eles estão lendo? Aqueles mais próximos, sabe? Os vizinhos.
Os vizinhos que escutam às vezes o que acontece dentro da sua casa. O que os vizinhos estão lendo? Os seus parentes, os amigos, os colegas de trabalho. O que eles estão lendo? O que eles estão lendo? Porque nós somos a carta de Cristo. E a pergunta é: estamos revelando a Cristo? Qual é o nosso conteúdo? Não é verdade? É muito importante a gente entender que nós temos um chamado, Deus nos escolheu e Ele escreveu as palavras dele no nosso coração. E essas palavras não foram escritas por mãos humanas, mas pelo próprio Espírito Santo. E nós precisamos revelar essa palavra, nós precisamos revelar essa verdade. O mundo precisa conhecer Jesus e vai conhecer Jesus através de nós. Então não se esconda, sabe? Não seja uma carta escondida que está engavetada, que está dentro de um livro, jogado em algum lugar da casa. Não. Seja uma carta viva, abundante, que expresse a glória de Deus, que alcance corações, que toque nas pessoas, que mude a realidade da vida delas. Se permita ser um canal de bênção, se permita ser um instrumento de Deus. Você foi escrito por Deus, Deus escreveu no teu coração. E você precisa alcançar pessoas, você precisa ter um destino. As pessoas do seu trabalho são pessoas que Deus colocou na sua vida para você alcançar o coração delas. As pessoas da sua família, você não nasceu nessa família por acaso, Deus permitiu que você pudesse nascer nessa família para você alcançar o coração delas. Às vezes você fala: meu Deus, a minha família é terrível, que família ruim, que família isso, que família aquilo. Sim, Deus te plantou ali para mudar a tua família, para ser verdadeiramente um canal de bênção na vida da sua família. A família vai ser transformada por meio de Jesus, através daquilo que Ele escreveu no seu coração. Então, entenda que você tem um destino. As pessoas precisam ler o que Deus escreveu no seu coração. Você tem um remetente, um destinatário e um conteúdo. Deus escreveu, bênçãos, palavras de amor, palavras de consolo, palavras que são respostas para essa geração, palavras que revelam a Cristo, que apontam para Jesus. Então seja um instrumento de Deus, que você venha alcançar muitas pessoas e que o nome de Jesus seja glorificado. Amém, queridos? Somos uma carta, a carta de Cristo. Precisamos encontrar pessoas que vão ler a carta e ser transformadas para a glória de Deus. E essa foi mais uma live Despertar. Eu espero que tenha sido uma bênção de Deus para a sua vida. E eu quero já te convidar a participar comigo das próximas. Então se inscreve no canal, ative o sininho, porque de segunda a sexta às 9h15 da manhã eu estou ao vivo, sempre com uma palavra de instrução, de sabedoria e de crescimento para você. Já aproveite também e me siga nas redes sociais. Tenho certeza que Deus tem grandes coisas para a sua vida. Deus te abençoe.